Oi, Lalela, muito obrigada por estar aqui no meu universo biológico novamente. A gente tem um quadro Emoção e Aprendizagem que está ao ar aí já há um tempinho no canal. Pode conferir lá a playlist. Isso aí, olá Elinho, olá pessoal, muito bom estar aqui, melhor ainda quando a gente grava juntinho, muito melhor. Então, Lalela, eu queria te perguntar uma coisa sobre a terapia. O que é a terapia? Então, muitas vezes as pessoas têm essa dúvida se terapia é sempre com psicólogo, se terapia e psicoterapia é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem outros profissionais que utilizam esse nome. Então, a gente tem terapeuta ocupacional, então a pessoa pode fazer terapia com um terapeuta ocupacional, ela pode fazer terapia com outros profissionais. Quando a gente se refere à psicoterapia, é necessariamente com um psicólogo. Mas essa nomenclatura, né, dizer, eu vou para terapia, eu vou para psicoterapia, é uma coisa, depende muito da pessoa e como ela se refere, como ela quer nomear aquele processo, mas a distinção de nomenclatura é mais ou menos essa. Psicoterapia é exclusivo com psicólogos e terapia, outros profissionais podem utilizar outras técnicas e usar esse nome de terapia sem problema. O que você fala para o psicólogo? Porque eu já faço terapia há 8 anos. Eu não tenho mais isso. Eu já até marco umas coisas que eu quero falar na terapia. Mas o que a gente fala para o psicólogo quando a gente chega e vai fazer uma terapia? Eu acho que essa é a dúvida primeira, assim, é o que as pessoas mais me perguntam. E quando eu começo a atender, quando é a primeira sessão de uma pessoa, é o que ela normalmente fala, assim, eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu falo primeiro. Eu sempre gosto de dizer isso, assim, se você quer fazer terapia ou quer se conhecer, a gente vai falar dos benefícios da terapia e para que serve a terapia, mas se você entende que você precisa e que isso é importante, deixa que o profissional conduza isso. Então, às vezes a gente tem essa questão, assim, eu preciso saber o que falar, como conduzir. Não é você que tem que conduzir. O profissional, ele está ali preparado para receber você do jeito que você chegar e você começa a falar por onde você quiser começar a falar. E o profissional vai te ajudar a conduzir isso. Então, você não tem que falar de algo que você não quer falar num primeiro momento. Ainda mais se é a primeira sessão, você não conhece, não tem um vínculo, você não sabe o que você vai sentir ainda na presença daquele profissional. Então, eu já recebi muitos pacientes que às vezes chegam e me falam depois, olha, eu cheguei aqui, eu tinha certeza que eu não ia falar sobre determinado assunto, mas saiu, quando eu vi, eu já tinha falado sobre aquele assunto. Então, assim, a gente estabelece na terapia um encontro. E assim como a gente estabelece na nossa vida encontros que a gente se sente à vontade, encontros que a gente não se sente à vontade. Então vai e fale o que você se sentir à vontade para falar. E o processo vai fluir. Então é muito isso. Mas o que é a terapia? O que ela é? Se você for explicar para uma pessoa antes de falar dos benefícios, o que ela é? Eu acho que principalmente, Elinha, é um processo de se conhecer, de autoconhecimento. Porque esse processo, ele vai permitir um monte de coisa. Então, quando eu me conheço, eu consigo entender se eu tenho padrões de funcionamento que às vezes não são legais, que me fazem sofrer e que eu nem percebo que eu faço, que eu repito esses padrões. Né? Muitas vezes, todos nós temos os nossos padrões, né? Isso não é um sinal de adoecimento, porque a gente faz parte de uma história, a gente faz parte de uma família, a gente faz parte de uma cultura, e a cultura, a família, a história traz padrões. Só que muitas vezes esses padrões, eles são muito rígidos e eles fazem a gente sofrer. Então, perceber, e a terapia permite muito isso, perceber se esses padrões, eles são aquilo que a gente quer para a nossa vida, porque pode ser que seja, que a gente queira continuar fazendo daquela forma que tem a ver com a nossa história, com a nossa cultura, com a nossa família. Mas pode ser que não, pode ser que esses padrões, eles nos aprisionem e façam a gente sofrer muito.
Então, esse é um outro ponto, descobrir os nossos padrões, conseguir perceber aquilo que a gente tem medo e aquilo que a gente não consegue fazer por algum motivo, e conseguir, então, encontrar as nossas forças, os nossos pontos fortes para a gente vencer aqueles nossos medos, os nossos desafios. Esse é um outro ponto importante, né, da terapia. Isso é uma coisa que eu percebi muito comigo. O meu autoconhecimento baseado é um caminho que você percorre dentro de você, só que ele não é um caminho solitário, ele é guiado por um profissional. Uhum. E aí eu reconheço padrões em mim, porque eu já passei naquele caminho mais de uma vez, só que dessa vez um guia me contava. E isso me deu, hoje eu falo, eu sou muito ligada também em investimento, essas coisas de longo prazo. O melhor investimento a longo prazo que eu fiz na minha vida, antes eu achava que eram os meus estudos, mas hoje eu sou capaz de colocar a terapia, a psicoterapia em primeiro lugar e depois os meus estudos. Porque os meus estudos sozinhos, eles não conseguiriam me sustentar igual a terapia me sustenta hoje. Principalmente na pandemia, eu me vi me consolando, me questionando, conversando comigo mesmo várias vezes. Então, eu aprendi na terapia. É uma coisa que eu recomendo muito. Esse papel preventivo que a terapia tem já começa com o espaço que ela oferece, porque a gente tem na terapia um espaço para ser ouvido, sem ser julgado, que é muito importante, porque às vezes a gente tem outros espaços que a gente pode ser ouvido, mas muitas vezes vem com um julgamento. E eu não estou dizendo que quem julga tem uma intenção ruim, às vezes quem julga tem uma intenção boa, mas é uma escuta diferenciada do que a escuta que a gente tem, às vezes, em outros espaços, porque é uma escuta profissional, né? A gente estuda, a gente capacita para oferecer esse espaço de uma escuta que auxilia a pessoa, né, a se encontrar, a encontrar quais são os projetos e os sonhos dela, e não aquilo que dizem que ela tem que seguir, né? Quais são, isso que a gente falou dos padrões, se esses padrões eles enrijecem ou esses padrões tão bacanas para aquela pessoa, de poder ser compreendido e também se compreender, porque quando a gente fala para o outro e esse outro consegue conduzir a nossa fala, que é o trabalho que a gente faz na terapia, a gente também se escuta. E a gente entende muita coisa a hora que a gente se escuta, porque às vezes as coisas estão na nossa cabeça toda bagunçada e vem tudo junto, e a hora que a gente fala, esses pensamentos eles vão sair igual eles estão aqui, mas eles vão sair de uma forma organizada, porque muitas vezes esse impacto que as pessoas dizem da terapia, que é o sentimento de alívio, ele já começa por essa possibilidade de colocar para fora, né? E colocar para fora de uma forma organizada, que eu também me organizo. Então, esse é um outro ponto muito... Eu, acrescentando, assim, eu alcanço as minhas metas com rapidez. Por quê? Porque eu sei o que eu quero, porque hoje eu me conheço. Esse bate-papo continuará na série Terapia do Emoção e Aprendizagem aqui no Meu Universo Biológico. Muito obrigada por ter chegado até aqui e se inscreva no canal. Até mais!